o nosso tema da mensagem é os desafios das vitórias. Mas como assim? As vitórias também têm desafios? Não só os problemas que têm desafios, não, também. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Mas antes eu quero pensar aqui com você. Geralmente falamos que precisamos aprender com os erros, para não mais errar, não é verdade? Mas esta manhã eu gostaria de trazer outra perspectiva para esta passagem que nós vamos ler da palavra. Todos nós ficamos entusiasmados com esse episódio que nós vamos ler, porque realmente é um episódio que é interessante, um episódio que realmente foi um milagre sobrenatural. E na nossa vida, comumente, nós passamos por momentos bons, mas também por momentos ruins. Ou todo mundo aqui passa só por momentos bons? Não. Nós passamos por momentos bons, mas também por momentos ruins. E aí então, via de regra, nós temos mais argumentos que nos ajudam em momentos ruins do que aqueles que nos ajudam em momentos bons. Mas por que isso? Porque achamos que momentos bons não precisam ter o cuidado especial, mas realmente é necessário ter esse cuidado especial. E aí então eu quero que você leia comigo essa história em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Presta atenção, porque essa informação é fundamental para essa história. 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. É outra informação importante, lavando suas redes, certo? Verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Por quê? Mas porque és tu quem me está mandando, ou que está dizendo isso, vou lançar as redes. Verso 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos não apenas ouvir a Tua palavra e meditar nela, mas que ela possa fazer morada em nós e que possamos praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é eficaz, que penetra no mais fundo do nosso coração, possa, Pai amado, fazer morada em nosso coração, e assim também que nós possamos a cada dia entender como devemos agir na nossa vida cotidiana. Nos ajuda, Pai, a entender os desafios das vitórias, não apenas os desafios dos problemas, das situações difíceis, mas os desafios das vitórias, para a glória do Teu nome, que nós diminuamos, para que Tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Essa história é muito fantástica. Eu gosto muito
é uma história que realmente pode nos dar evidências de como o nosso Senhor é um Deus do sobrenatural. Mas não é apenas por isso. Eu gostaria que você possa, junto comigo nesta manhã, ver passo a passo o que aconteceu. Primeiro, nós vamos ver no verso 5 que Simão ele tinha se esforçado a noite inteira para pegar os peixes, para pescar. Por quê? Primeiro, Pedro e seus companheiros tinham passado uma noite difícil, uma noite ruim, uma noite improdutiva, infrutífera. Pedro sabia que o mar não estava para peixe. Quem gosta de pescar sabe dessa, né? Essa frase, esse jargão: o mar não está para peixe. Aqui é o rio, tá? O rio, né? Aqui é. Muito bem. A matéria-prima da empresa deles estava zerada. Por quê? Porque eles eram pescadores. E o pescador precisa de quê para viver? De peixe. Não adianta ele ter um barco bonitão, último modelo. Ele precisa da matéria-prima, que é peixe. E ele não tinha pescado nada. Ele, seus sócios, seus companheiros não tinham pescado nada. Então, não tinham sustento. Porém, obedecendo a palavra de Deus, veja bem o que diz no verso 5: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quantas vezes a gente diz: olha, não adianta, eu não estou conseguindo, as portas se fecharam para mim. E a gente abre a palavra de Deus e vê uma promessa do Senhor, mas diz: não, isso aí foi por acaso. Não acreditamos. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que, por mais cabeça dura que Pedro seja, ele diz: Senhor, eu acredito na tua palavra. Amém. É assim que nós temos que entender. A palavra do Senhor é viva, eficaz, é verdadeira. Ela não falha. Amém. E ele sabia disso. Quando obedecemos a Jesus e cremos na sua palavra, a situação de adversidade se transforma numa situação de abundância e de bênção. Amém. Creia nisso. Creia nisso. Muitas vezes a gente bota assim a mão na cabeça e diz: o que vai acontecer, Senhor? Não estou vendo nada. Quantas vezes nós chegamos, vocês já conhecem nossa história, mas para você que não conhece, chegamos aqui em fevereiro de 2020, quando foi em março veio a pandemia. Passei 5 meses sem conseguir trabalho. 5 meses, 6 meses quase desempregado. Era um negócio de louco. Eu olhava assim para minha esposa, lá na mesa da casa, do apartamento, um para a cara do outro, e eu chorava, porque era uma frustração no meu coração. E eu dizia assim: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu sei que você que está há um tempo aqui já fez essa pergunta, e você que chegou agora, não se preocupe, não vai fazer. O que estou fazendo? Ou se fosse, né, o estilo português, o que estou fazendo aqui? Mas, quando você entende que você é filha de Deus, e Ele tem um propósito na sua vida, por mais difícil que seja a situação, Ele tem a solução. Amém. Ele tem a resposta. Então, a primeira coisa, nós vimos Pedro e seus companheiros, eles tinham passado uma noite difícil, uma noite ruim, uma noite adversa. Talvez você chegou aqui, passou uma noite difícil, passou uma noite ruim, passou uma noite intranquilo, pensando nas contas, pensando naquilo que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, não fique pensando nisso, mas coloque seus olhos no autor e consumador da nossa fé, porque Ele já tem a solução. Amém. Segundo ponto, quando eles lançam as redes, eles pegam uma grande quantidade de peixes. Só que antes de chegar aqui, nesse detalhe, eu queria que você voltasse para mim, ou comigo, no verso 2. Eles estavam aonde? Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores.
Esses eram Pedro, Tiago e João, que estavam lavando suas redes. E eu quero que você entenda. Eles estavam lavando o seu instrumento de trabalho. As redes, eles são um instrumento de pesca, não é verdade? Eles estavam lavando. Por quê? Você já pescou alguma vez? Olha, eu fui inventar de pescar uma vez com o pessoal lá da igreja, lá em Termares, em Cabedelo. Fomos lá numa praia bem tranquila. Lançamos as redes, fomos um pouco lá para frente. Quando chegamos, cheio, mas cheio de sargaço. Mas cheio de quiabinhos. E as redes ficam sujas, realmente. E é impossível você pegar peixe ou trabalhar com seu instrumento sujo. E aqui eu quero trazer essa ilustração prática na vida desses pescadores para a nossa vida. A rede é o teu coração. Como está o teu coração? Muitas vezes a gente enche tanto o nosso coração de informações, tanto nossa informação de coisas ruins, que ele está sujo e não consegue trabalhar de maneira correta. Precisamos entender que eles entenderam muito bem que deviam lavar suas redes. Então, lavemos o nosso coração. Deixemos que o Espírito Santo lave o nosso coração. Não deixe que fique nenhum sargaço espiritual. Nada que venha a impedir o agir de Deus na sua vida, porque logo, logo você vai precisar do seu coração, porque abundante vai ser a vitória que Deus vai dar. Amém. Mas você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Não é de qualquer maneira. E aí então, passando esse parênteses, imagine a alegria de Pedro e seus companheiros. A conta da LP que vencia amanhã, a conta da água do alto mínimo que estava para vencer, estava atrasada já. Agora enchemos de peixe, agora vamos pagar. Amém. O arrendamento, a conta do carro, agora vamos conseguir pagar. Pescamos. E aí então acontece outra dificuldade. Por quê? Porque as vitórias trazem consigo desafios. Olhe para seu irmão e diga: as vitórias trazem consigo desafios. Não pense que as vitórias vêm assim, você jamais está falando e alegria e pronto. Não, trazem desafios sim. O que acontece? Verso 6, na parte B, disse: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha aí que desafio. A conta da LP paga, a conta da água paga, a conta da arrendamento paga. Daqui a pouco, meu Deus do céu, vai embora a minha esperança de pagar as minhas contas. Vai embora. Mas sabe o que acontece? Acontece que o momento que era de alegria, de euforia, de celebração, que pesca milagrosa, agora vem um momento desafiador. Alguém grita: as redes estão se rompendo, as redes estão se rasgando. O milagre que eles experimentaram estava quase se perdendo. O que acontece com os peixes que estão nas redes quando elas se rompem? Fogem, vão embora, não tem mais pesca, nada de pesca. Muitas vezes recebemos uma bênção na nossa vida e por falta de aprender a administrar nossas emoções, nossos pensamentos, nós terminamos perdendo a bênção. Eu leio e sigo muito um escritor brasileiro que é uma bênção, Augusto Cury. E não é que ele seja acima da palavra, mas é porque a gente precisa estudar. E eu gosto muito de ler alguns livros. E a palavra, ele usa muita palavra nos seus livros. E ele fala muito sobre gestão das emoções. Saber ter uma boa gestão de emoções é você entender qual é o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de você fazer alguma coisa. Então, eles começaram a ter essa noção, como gerir essas emoções. E qual é a melhor maneira de administrar uma bênção recebida? Aprendendo a pedir ajuda na hora certa.
mas não apenas a pedir ajuda na hora certa, aprendendo a compartilhar aquilo que você recebeu de bênção. Você não pode reter a bênção para si. E aí vamos ver o que diz a continuação, verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos com peixes. Só assim, olha, quando nós recebemos uma bênção, um milagre tão grande, que não somos capazes de suportá-lo em nosso barco, em nossa vida, em nossa casa, precisamos de ajuda. Digamos assim, olha, Murilo, estou precisando aí, mas não se preocupa não, que tem peixe para você também. Não se preocupa que tem isso para você também. E compartilhe aquilo que você recebe. Só que não termina por aqui. Eles recebem a ajuda do outro barco, compartilharam os peixes, a pesca, mas o que diz no verso continuando? Ao ponto de começarem a afundar. Ora, por quê? Olhe, porque as vitórias trazem desafios. Os dois barcos agora começam a afundar, devido ao peso dos peixes, é lógico, muitos peixes. Imagina aí, a quantidade de peixe para afundar nos barcos. Era muito peixe, não era pouco. E aqui eu gostaria de falar para você esta frase: nunca tenha medo de afundar com a bênção que Deus liberou para você, porque se foi Ele que te deu, Ele vai se encarregar que você chegue seguro em terra firme. Amém. Nunca tenha medo. Vai ter aquele frio na barriga, é normal, todos nós temos, mas confie, porque se Ele te deu o que prometeu, foi Ele que te deu, então você vai chegar seguro. Você não afundará. Outro ponto é que precisamos exercitar a nossa fé mesmo quando o nosso barco parece afundar. Quantos já passaram por essa circunstância? Não aguento mais, o meu barco já está afundando. Não é? Nas fábricas da vida, né? Muitas vezes a gente não aguenta mais, já não dá. Lá no frio, né? Da Finlândia, né? Etc. Não dá mais. Lá na Serra da Estrela, né, Bruno? Não dá mais. Não dá mais estar sem minha família, sem minha esposa, sem minhas filhas. Quinta-feira estão chegando. Glória a Deus. Então, amados, quantas vezes nós precisamos exercitar a nossa fé, mesmo quando o nosso barco parece afundar? O mesmo Deus que fez do nada surgir uma grande quantidade de peixes, que manteve as redes sem se romper, que providenciou o seu barco para ajudar você e que trouxe em segurança a tua embarcação até a terra firme, continuará operando em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Não tenha medo, não se desespere. Lógico, nós somos humanos, eu já me desesperei também, eu sei, mas quando chegar esse momento, que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Quando exercitamos a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa identidade e o nosso propósito no reino se fazem evidentes. Olha aqui, a partir do verso 8, nós vamos ler agora. Deixa eu só beber uma aguinha. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Essa palavra, se você entender nesta manhã isso e sair com isso no coração, é isso que Deus quer falar nesta manhã contigo. Meu filho, minha filha, não temas. Amém. Não tenha medo.
De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo. Aqui é outro desafio, viu? É um desafio grande. E o desafio que você tem conseguido. Porque se você saiu do Brasil, se você saiu da sua casa, você deixou tudo. Deixaram tudo e o seguiram. Mas não basta apenas deixar tudo, temos que seguir a Cristo. Deixemos tudo por seguir a Cristo. Não deixemos tudo pensando, vou enricar na Europa. Coitado. Ninguém é rico aqui em Portugal. A gente luta para sobreviver. E graças a Deus que não falta nada, porque Deus é um Deus maravilhoso. Amém. Misericordioso. Amém. Mas ninguém veio para enricar. Você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, saiba disso. Você que está no Brasil, diz, todo povo bonito, né? No frio, todo bonito, né? Vem aqui para trabalhar. É porque essa visão que o pessoal tem lá fora, e muitos de nós até tínhamos isso também. Mas, então, saiba de uma coisa: Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Não falta nada. É nesse momento que entendemos quão grande esse é o nosso Deus e caímos prostrados em terra. Vemos a nossa pecaminosidade, vemos a nossa incredulidade, a nossa carência de amor, muitas vezes, e dizemos, Senhor, como és tão grande, tão maravilhoso para comigo. Eu não mereço. E realmente não mereço nada. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia, pelo amor do Senhor. Esse é o maior dos milagres e bênção que um ser humano pode receber. E eu sempre tenho dito isso e repito e repetirei todos os domingos se for preciso. O maior milagre não é a quantidade de peixes, o maior milagre não é 1 milhão de euros na sua conta, o maior milagre não é um câncer curado, um cancro curado. O maior milagre chama-se tão grande. Esse é o milagre. Aleluia. Porque esse ninguém tira. Amém. Os peixes podem ir embora, 1 milhão você pode gastar rápido. Mas a tão grande salvação é para sempre. Amém. Ninguém tem. De agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, você tem um propósito. Você tem uma identidade. Você não é apenas aquele homem, aquela mulher que chegou aqui nessa terra para ralar, para trabalhar numa fábrica ou em outro lugar. Não, você tem uma identidade. Você foi chamado para ser pescador de homens. E sabe o que significa isso? Você e eu somos evangelistas. Aleluia. Você e eu fomos chamados como propósito. Somos embaixadores. Somos representantes do reino dos céus aqui na terra. Cada vez que eu olho para você, olho para mim, eles estão olhando para Cristo. Que responsabilidade grande, mas é isso. E aí então, entenda isso nesta manhã. Você foi chamado com um propósito e você tem uma nova identidade. Você agora é filho, filha do Rei. Amém. Não se deixe levar pelas ilusões deste mundo. Não se deixe levar por informações deste mundo. Precisamos demonstrar o amor de Cristo, espalhar o amor de Cristo aos povos, fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Se esse é o nosso propósito, a nossa vocação, nossa missão, a nossa identidade estará bem definida. E você e eu teremos sucesso na vida. Sucesso na vida não quer dizer que você vai ser rico ou rica em dinheiro, mas você será rico e rica da graça e da presença. Que você possa entender isso, que você possa compreender que Deus tem um propósito grande na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de nós. Por mais difícil que seja a situação, por mais, talvez,
você olha assim e diz, não tem mais jeito, não tem solução. Mas Deus, Ele é um Deus de milagre. Amém. Deus é um Deus de milagre. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a entender aquilo que Ele já tem dado a você. O primeiro passo é engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele tem. Saiba de uma coisa, você chegou aqui nesta manhã e não foi por acaso. O Espírito marcou um encontro com você nesta manhã. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declara que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por mais que você não veja, talvez você não está enxergando a solução agora. Talvez para você não tem mais jeito. Talvez para você já acabou todas as probabilidades, possibilidades. Mas lembre-se que nós temos um Deus que é grande. Um Deus que faz milagres hoje, assim como fez. Ele abriu o mar vermelho. Ele ressuscitou mortos. Ele fez tantas coisas maravilhosas. E com certeza Ele vai fazer em nossa vida. Que nessa manhã você possa renovar a sua vocação no Senhor. Renovar o seu chamado no Senhor. Porque Ele vai te usar ainda poderosamente aqui nessa terra. Depende apenas de você. Se assim, Senhor, eu quero realmente voltar a enxergar a minha identidade e meu propósito. Vamos ficar em pé e declarar, cantando essa música que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Sim, Senhor, não existe outro. Outro. Tu és o único, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que governa, Pai. Oh Senhor, é em Ti que nós vivemos e nos movemos. Oh Senhor, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh, o universo está nas Tuas mãos. Por isso, Pai, eu quero apresentar cada família aqui que está representada nesta manhã. Tu conheces cada coração, Pai. Tu conheces, Senhor, cada situação, cada circunstância. Tu conheces as dificuldades do Teu povo, Pai. Tu sabes melhor do que nós. Muitas vezes nós mesmos que passamos essas situações não conhecemos com tanta profundidade quanto o Senhor, porque Tu és o Deus de toda a ciência. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero proclamar e profetizar agora sobre a vida dos Teus filhos. Que assim como essa história que nós lemos, Senhor, o Senhor já providenciou uma pesca milagrosa, amém, para nós. Amém. Oh, Pai amado, para a glória do Teu nome. Não é porque merecemos, não é porque estamos reivindicando, não, porque isso, Pai amado, não merecemos nada. Mas é por pura graça. É porque o Senhor nos ama. E é porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso, em nome de Jesus, quero declarar, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor está abrindo portas. Em nome de Jesus. Está fechando algumas, porque não são bênçãos, mas as que forem de bênção, que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria a Teus filhos. Amém. Para que possam entender que o Senhor tem aberto essa porta e eles possam entrar. Quero te agradecer porque o Senhor já fez tantas coisas nessa semana. Abriu portas de casas. Amém. Abriu portas de carros. Aleluia. Graças, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas tremendas. Abriu portas de emprego. Aleluia. Abriu portas, Senhor, que a gente não imaginava. Aleluia. E o Senhor tem feito maravilhas. Aleluia. Graças te damos por isso, Pai. E que nós possamos entender que não merecemos nada. Pura graça do Senhor. Pura misericórdia. A Ti seja dada toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pai, te agradecemos por este dia, por esta manhã, Pai, por esse momento na Tua presença, pela Tua palavra, porque é viva e eficaz. E que nós possamos entender que o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Em nome de Jesus, foi conquistada na cruz do Calvário. Naquela cruz o Senhor já nos deu a vitória. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com a igreja que está espalhada na face da terra. A igreja diz: Amém. Deus abençoe. Um forte abraço.